Pessoal, bem-vindos ao canal Aulas de Português. Eu sou o professor Bueno, a área de estudo ainda é a morfologia. O tema da aula são os tipos de substantivos. Já estudamos sobre os substantivos comuns, próprios, agora vamos estudar sobre os substantivos concretos e os substantivos abstratos. Inscreva-se no canal, se você gostar do vídeo, curta e deixe seu comentário. E boa aula! Substantivo concreto é um tipo de substantivo que designa seres ou objetos reais. Representa seres com existência própria, exemplo, cadeira, mesa, gato, mulher, homem, e que não dependem de outros para existirem, ao contrário do substantivo abstrato, que vai depender de outros para existirem. Aqui não. Os substantivos concretos indicam objetos, pessoas, animais, vegetais, minerais, lugares. Também os substantivos que indicam seres existentes no mundo real e seres fictícios e imaginários, cujo conceito é do conhecimento comum, como as figuras folclóricas e mitológicas. De acordo com Celso Cunha e Lindley Sintra, chamam-se concretos coisas que conseguimos ver no mundo real. Lembrando então que o substantivo concreto é aquele que não precisa de outro para existir, veja alguns exemplos abaixo. Nome de pessoas: Pedro, Maria, José. Nome de lugares: cidade, Lisboa, Brasil, Avenida Paulista. Todos esses aí são substantivos concretos, porque não precisam de outro para existir. Veja alguns exemplos abaixo. Lugares: praia, jardim, feira. Fenômenos: noite, dia. Seres imaginários: fada, bruxa, saci-pererê, vampiro. Então, todas essas palavras que não precisam exatamente de outro para existir, elas são substantivos concretos. Quanto aos substantivos abstratos? Substantivo abstrato, ao contrário dos substantivos concretos, o substantivo abstrato é um tipo de substantivo que depende de outro para se manifestar, para existir. Os substantivos abstratos são termos que nomeiam ações, estados e qualidades. Aqui não é estados de federação não, tá, pessoal? Nós vamos ver alguns exemplos aí. Qualidades, os quais necessitam estar atribuídos a outros, que é o que você precisa ficar ligado. Por exemplo, felicidade e beleza. Exemplos de substantivos abstratos para você. Sentimentos: raiva, felicidade, tristeza. Estados, que eu citei lá agora há pouco. Daí já é riqueza, pobreza, gravidez, cansaço, tá? Não tem a ver com o estado da federação, não. Noções: altura, largura, dimensão, comprimento. Qualidades: bondade, doçura, esperteza. Observaram que essas palavras dependem de outros para existir? Ações: transporte, corrida, giro, investimento. Juventude, doença, cansaço, ilusão, mais estados aí para você. Sensações: fome, sede, calor, frio, bem-estar. Então, esses são os substantivos abstratos. É aqueles que precisam de outro para se manifestar. Substantivo abstrato e substantivo concreto. Qual a distinção? Substantivos abstratos e substantivos concretos é feita habitualmente da seguinte forma a distinção entre eles. Substantivos abstratos dependem de outro para existir. Substantivos concretos têm existência própria, não depende de outro para existir, como o amor. O amor precisa ser sentido por outro. Então, o amor é um substantivo abstrato. Exemplo da palavra inteligência e da palavra professor, para você observar a seguinte questão. Inteligência é um substantivo abstrato. A inteligência não existe por si só, ela depende de outro, como um professor, para ser observada. Viram aí? Todos admiravam a inteligência do professor. Então, a inteligência precisa do professor, então a inteligência é um substantivo abstrato. E o professor é um substantivo concreto. Um professor existe por si só, independentemente das suas características, independentemente da existência de outros seres. O professor é inteligente. Observaram bem a distinção entre substantivo abstrato e substantivo concreto?
Substantivo abstrato e substantivo concreto pode ser conforme o uso na frase. Observe a palavra transporte, que eu dei o exemplo abaixo, que ela pode ser um substantivo abstrato e pode ser um substantivo concreto, de acordo com a forma que ela é utilizada na frase. Exemplo, na primeira, não será fácil fazer o transporte de toda essa carga. Transporte é ação, então substantivo abstrato. No exemplo abaixo, seu transporte já chegou, o objeto já chegou, então substantivo concreto, o objeto a gente pode ver, né? No exemplo abaixo você vai entender melhor. A aliança entre as nações favoreceu a adesão aos acordos internacionais. Ganhou uma aliança de ouro branco da namorada. Observe que a palavra aliança entre as nações favoreceu a adesão aos acordos internacionais. Nessa frase, a palavra aliança, ela está falando sobre um acordo entre as nações. Então, essa palavra é um substantivo abstrato. Agora, ganhou uma aliança, aí já é aquele objeto que nós podemos ver. Então, isso aí é um substantivo concreto. Observaram bem que, de acordo com a forma que a palavra é utilizada na frase, ela pode ser um substantivo concreto e pode depois alterar e ser um substantivo abstrato. Ficou bem entendido isso? Separei 3 exercícios para você dar uma treinada no conteúdo visto. Relacione as colunas de acordo com a classificação dos substantivos em destaque. 1 para o substantivo abstrato, 2 para o substantivo concreto. A primeira frase. Minha aliança de casamento é de ouro. B, a segunda frase. O crescimento econômico depende de uma nova aliança comercial. Quem é o substantivo abstrato, quem é o concreto. Item 2. Qual palavra abaixo indica algo concreto? A, B, C, D ou E? E 3. Marque a única alternativa que tenha substantivos respectivamente, tá? Abstrato, concreto e concreto. Nos itens abaixo, A, B, C, D ou E. Exercício simples, bem fácil. Item 1, relacione as colunas de acordo com a classificação de substantivos em destaque. Ficou letra A, substantivo concreto. Minha aliança de casamento é de ouro. Dá para ver aquele objeto, aliança. Então, eu já falei que o que você pode ver é um substantivo concreto. B, o crescimento econômico depende de uma nova aliança comercial, depende de um acordo. Então, essa palavra é um substantivo abstrato. Item 2, qual a palavra abaixo indica algo concreto? A palavra mulher, fé, dor, raiva, nem saudade, depende de outro. Então, são substantivos abstratos. Já a palavra mulher, substantivo concreto. 3. Marque a única alternativa que tenha substantivos respectivamente abstrato, concreto e concreto. Letra C. Alegria, abstrato. Precisa de outro para existir. Concreto, faca, você pode ver. Menino, também concreto, você pode ver. Viu? Simples, fácil. Se você errou ou se você teve dúvida, volte, reveja o conteúdo e fiquem de olho nas aulas que eu estou postando a sequência morfologia para você entender sobre substantivos e vamos assim avançando no conteúdo. Até a próxima. Inscreva-se, curta, comente, deixe seu comentário que eu leio todos. Um abraço do professor Bueno e até a próxima aula.